sejam bem-vindos ao Zona no Ar, seu canal de crimes e mistérios. Eu sou Lori e se você é seguidor, já deixa o seu like, comenta um oi, uma boa noite, um emoji, qualquer coisa para me ajudar, beleza? Sim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante aqui na plataforma e vai indicar para outras pessoas. Aproveite e se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E agora eu vou te pedir para sentar, que a história de hoje é longa. Um crime bárbaro que chocou e continua chocando muita gente. De uma jovem que, por amor, liberdade e dinheiro, foi capaz de planejar a morte dos próprios pais. Hoje vamos relembrar a história do caso Suzanne von Richthofen, que também vai ser abordada na série Tremembé no Amazon Prime, ainda sem data de estreia marcada. Então, segue a vinheta! Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Na madrugada de Halloween, em 31 de outubro de 2002, por volta das 4 horas da manhã, a polícia foi chamada para atender o pedido de um casal, Suzanne von Richthofen e de seu namorado Daniel Cravinhos. Eles suspeitavam que um assalto teria acontecido no local. A viatura chegou e os policiais ouviram os depoimentos de ambos. Os policiais também se depararam com a cena do crime da seguinte forma: com apenas 2 cômodos bagunçados, 2 corpos na cama com o crânio rachado por golpes de barra de ferro, e foi confirmado que as joias do casal haviam sido roubadas. Os corpos pertenciam a Manfred e Marisa Richthofen, pais de Suzanne, mas os policiais notaram algumas estranhezas. A arma de fogo ao lado do corpo do pai de Suzanne, não havia sinais de arrombamento nas portas externas, o cofre da casa não foi violado apesar de conter valores altos e Suzanne estava estranhamente calma. Na delegacia, um policial contou que o comportamento do casal o incomodou, porque eles estavam aparentemente despreocupados, sentados no sofá. Suzanne, ao lado do Daniel, jogou sua perna sobre a perna dele. Eles trocavam beijos e ela o chamava de benzinho. O caso rapidamente foi noticiado nas mídias. O sepultamento dos corpos e o velório ocorreu no dia seguinte com muita comoção. Neste dia, Suzanne chorou, abraçou o irmão e se manteve sempre próxima do namorado. Apesar de aparentemente triste, demonstrava-se até emocionalmente controlada. Ela disse que na noite do crime saiu de casa com o namorado Daniel Cravinhos por volta das 23 horas para ir a um motel, para se divertir e relaxar, deixando os pais dormindo em casa. Seu irmão Andrés também já havia informado que naquele dia teria seus próprios compromissos e passaria a noite fora. Na época, ele tinha 15 anos. No motel, solicitaram a suíte presidencial pagando o valor de R$300. Cerca de 3 horas da manhã, o casal deixou o motel e buscou Andrés em uma lan house. Os 3 foram até a casa de Daniel e por volta das 4 horas da madrugada, Suzanne e Andrés voltaram para casa quando encontraram os sinais de que a casa havia sido invadida por bandidos. Disse que ficou assustada e chamou Daniel para entrar com ela. Descreveu a seguinte cena. Falou que encontrou os pais desacordados e sangrando no quarto do casal. Imediatamente, segundo ela, pensou que tinha sido um assalto seguido de violência. E então pediram ajuda à polícia, tentando parecer surpresa e assustada, mas o que os policiais perceberam foi uma calma excessiva. Daniel sustentava a mesma versão dada por Suzanne e tentava deixar que ela conduzisse o relato. Ele tentava transmitir choque e surpresa. 4 dias após o assassinato do casal Richthofen, o ex-delegado José Amasi visitou a mansão para inspecionar o
Gente, vocês me perdoem. É o meu bebezinho hoje, tá chorando. O que foi? Ah, tem duas aqui, ó. Um bebezinho e um bebezão. Ó, mamãe tem que gravar. Como é que a mamãe vai gravar? 4 dias após o assassinato do casal Richthofen, o ex-delegado José Mazzi visitou a mansão para inspecionar o lixo em busca de pistas. Durante a busca, encontrou caixas vazias que antes guardavam as joias da família. Apesar de estarem vazias, Mazzi confirmou que não se tratava de um roubo, pois a residência estava mais organizada que revirada. Outro detalhe que chamou sua atenção foi que os corpos foram encontrados com sacos de lixo cobrindo o rosto, sugerindo que o crime não havia sido cometido por ladrões, mas possivelmente por alguém que conhecia bem as vítimas. Ainda naquele dia, Suzane se aproximou e pediu para ficar com uma das caixas de joias como lembrança, o que fez o delegado perceber que ela sabia exatamente onde estavam os objetos roubados. Esses elementos fizeram Mazzi concluir que a cena havia sido propositalmente alterada para simular um assalto. O delegado Ricardo Guanais, também da Polícia Civil de São Paulo, esteve presente na casa logo após o crime. Ele recorda que o caso exigia extrema cautela. Ao chegar à residência, conversaram com um tio de Suzane que estranhou que o alarme da casa não havia sido acionado. Guanais e sua equipe também foram à casa de Daniel, onde notaram que Suzane usava uma aliança de noivado. Esse detalhe levantou suspeitas, levando-os a conduzir Suzane, Daniel, Andréas, irmão de Suzane, e o pai dos irmãos Cravinhos ao departamento de homicídios para interrogatórios detalhados. O que acontece, gente, é que esse tio da Suzane havia informado à polícia que os pais dela não aceitavam muito bem o namoro com o Daniel, mas que tudo já havia se resolvido. Só que quando ela apareceu com a aliança, a polícia questionou o porquê do noivado só depois das mortes dos pais dela, já que estava tudo resolvido, né? Então, por que esse noivado logo depois da tragédia? Era bem estranho. Cada pessoa foi ouvida separadamente, permitindo aos investigadores identificar inconsistências nas versões apresentadas. Guanais percebeu que, embora a história contada inicialmente parecesse bem ensaiada, havia lacunas, e a aliança de Suzane foi um indício claro de que ela e Daniel ocultavam informações. Então, resumindo, Suzane disse que foi apenas um assalto, mas ela sabia exatamente onde estavam as joias e o dinheiro. Além disso, o casal havia tentado provar seu álibi com um comprovante do motel, o que fez a polícia pensar que eles podem ter planejado o crime e fabricado esse álibi. Sendo assim, a polícia entendeu que Suzane e Daniel eram suspeitos de terem tirado a vida de Manfred e Marísia, mas que esse tipo de crime dependia de uma coordenação maior. Suzane e Daniel deram relatos sobre os horários de saída, retorno e ida ao motel que não batiam com o tempo necessário para realizar todas as ações. A reconstrução da noite indicou que uma terceira pessoa precisaria estar presente para que o crime ocorresse no tempo indicado. Havia detalhes que eram questionados, como a logística para levar parte das joias para outra residência, guardar dinheiro, trocar de roupas e se preparar para a saída sem levantar suspeitas. Apenas 2 pessoas teriam dificuldade em realizar tudo isso no tempo e na ordem necessários, especialmente sem que Andréas estivesse em casa para atrapalhar. Em busca de respostas, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas da família: filhos, empregados, parentes, colegas de trabalho. Não tardou a vir à tona a informação de que o relacionamento de Suzane e Daniel não era aceito pela família von Richthofen. A partir daí, a investigação passou a considerar Suzane e Daniel como os principais suspeitos. No decorrer das investigações, aportou à autoridade policial um elemento inesperado: a informação de que Christian Cravinhos, irmão de Daniel, teria realizado a aquisição de uma motocicleta e realizado o pagamento em notas de dólares. Intimado para prestar esclarecimentos, Christian foi ouvido simultaneamente, mas em ambientes separados,
com Daniel e Suzane. Christian não resistiu à pressão e foi o primeiro a sucumbir, tendo confessado o delito. Em seguida, sob a pressão, confrontados pelas fortes evidências, Daniel e Suzane acabaram admitindo o crime e que Christian também participou ativamente, incluindo o ataque a Marísia e o recolhimento de parte das joias e do dinheiro. A família Richthofen era discreta, patriarcal, de ascendência alemã, associada à nobreza e militares alemães. Viviam em uma região nobre, no bairro Campo Belo, em São Paulo, representando a classe média alta brasileira. O pai de Suzane, Manfred von Richthofen, era engenheiro formado pela USP e trabalhava em empresas multinacionais. Era um pai conservador, rígido com a educação de seus filhos, focado em proporcionar um futuro promissor a eles. A mãe, Marísia, atuava na área médica, vista como uma mulher calma e conservadora, e buscava uma postura conciliadora, tentando equilibrar as decisões rígidas do marido. O filho mais novo, Andreas, era um rapaz tímido e caseiro que começou a se apaixonar por aeromodelismo e que era bastante apoiado pelos seus pais, até mesmo para que o filho fizesse novas amizades com jovens de gostos parecidos. E por fim, temos a Suzane von Richthofen, a filha mais velha. Ela era exemplar, estudiosa e muito vaidosa. Era vista sempre bem vestida, elegante e era uma menina muito bem comportada. Uma família discreta e reservada, com pais que amavam seus filhos, mesmo demonstrando mais amor com ações do que com toques, que era uma característica de famílias alemãs. Suzane e Daniel se conheceram quando ela teve de passar a levar o irmão em um aeroclube obrigada pelo pai, pois Andreas iria ter aulas com o melhor instrutor do clube e Daniel já havia ficado em 5º lugar em uma competição internacional na Ucrânia. Daniel demonstrou interesse imediato por Suzane e por sua beleza, mas de início ela não sentia interesse pelo simples rapaz de aparência nerd. O sentimento foi crescendo com o tempo, eles foram se conhecendo melhor e descobrindo gostos em comum até começarem um relacionamento. Os pais Richthofen reprovaram a relação dos jovens. Eles viam em Daniel um rapaz sem futuro, que não tinha um bom emprego e nem sequer estudava. Ele também era de origem mais humilde que a de Suzane e sua família temia que ele não pudesse dar à filha o padrão de vida que ela merecia ter. A proibição acabou reaproximando mais ainda o casal, que passou a se ver às escondidas. Além disso, Suzane passou a enxergar o amor proibido como uma válvula de escape do controle dos seus pais e de sua vida aparentemente perfeita. Sua rebeldia lhe dava uma sensação de liberdade idealizada e aquela paixão clandestina foi dando lugar a uma obsessão que um sentia pelo outro. Para Suzane, Daniel era diferente de seu padrão familiar e simbolizava uma forma de desafiar a autoridade do pai, no qual ela dizia se sentir sufocada. Em uma das discussões acaloradas com Manfred, a jovem chegou a receber um tapa no rosto e foi alertada de que, se não obedecesse, seria deserdada. Diante de tantos conflitos, Suzane e Daniel começaram a planejar uma trama macabra para eliminar o obstáculo de sua, entre aspas, felicidade. Daniel tinha forte influência sobre seu irmão Christian, que acabou se envolvendo na trama, seguindo ordens e orientações durante o planejamento e execução do crime. O Ministério Público de São Paulo apresentou a denúncia detalhando os fatos ocorridos em 31 de outubro de 2002. Segundo o documento, Daniel e Christian atacaram Manfred e Marísia com porretes, causando ferimentos fatais, enquanto Suzane forneceu auxílio decisivo, incluindo o planejamento e a preparação dos materiais. A motivação principal foi o descontentamento dos pais com o relacionamento de Suzane e Daniel, que levou o casal e os irmãos Cravinhos a arquitetarem o crime. Daniel fabricou os porretes, Suzane pegou luvas cirúrgicas da mãe
e Christian foi chamado para participar em troca do dinheiro na residência. O crime ocorreu próximo da meia-noite, com Suzane garantindo que os pais estivessem dormindo, abrindo caminho para que os irmãos Cravinhos desferissem os golpes. Após matar os pais, Christian e Daniel lidaram com os corpos de maneiras a impedir a respiração das vítimas, e Suzane espalhou joias pela casa para simular um roubo, ficando com parte do dinheiro para uso próprio. O trio trocou de roupas, deixou o local de carro e Daniel e Suzane foram a um motel. Posteriormente, Suzane passou em um cybercafé para buscar Andréas. Depois, ela retornou para reforçar a encenação do assalto e acionou a polícia. O caso foi conduzido com rigor e a justiça concluiu que Suzane e Daniel agiram por motivação torpe. Ela queria se vingar da proibição do namoro pelos pais, enquanto Daniel visava os benefícios materiais da herança. Christian agiu motivado pela recompensa financeira. Segundo o assistente de acusação Alberto Zacarias Toron, a culpa dos réus ficou plenamente demonstrada sem justificativa plausível para a brutalidade do crime, e evidências como a compra de uma moto ninja com dinheiro furtado confirmaram que o objetivo era usufruir das vantagens da mansão familiar. Após as confissões de Suzane, Daniel e Christian, a polícia conseguiu recuperar parte das joias e do dinheiro furtados na mansão Richthofen. Uma quantidade significativa foi encontrada em uma chácara ligada à família Cravinhos, onde Christian havia levado os objetos. Além disso, Christian ficou com parte das joias e do dinheiro para si, enquanto Suzane reteve algumas peças menores e valores para suas despesas pessoais. A recuperação desses itens pela polícia ajudou a comprovar a participação de cada envolvido e confirmou a logística planejada pelos três para simular o assalto e se apropriar dos bens da família. Resumindo, o papel de cada um no plano criminoso foi da Suzane como instigadora emocional e articuladora, ajudando no planejamento, no convencimento e na coordenação do plano, Daniel como cérebro estratégico, manipulando o irmão e calculando como apagar os rastros, além de ter participação parcial na execução, e Christian como principal executor, seguindo orientações, aplicando a violência física e servindo como um facilitador do crime. No início do julgamento, o interrogatório dos irmãos Cravinhos trouxe uma surpresa. Eles revogaram todos os depoimentos anteriores, afirmando que apenas Daniel havia matado os pais de Suzane. Segundo essa nova versão, Christian teria ficado paralisado próximo à janela do quarto e não teria conseguido desferir os golpes que mataram Marísia. Contudo, a perita criminal Jane Marisa Bellucci rejeitou essa versão, observando que seria impossível uma pessoa atacar um dos pais, dar a volta na cama e atacar o outro sozinha. Os promotores ainda alertaram Christian de que a mudança de depoimento poderia fazer com que ele perdesse benefícios obtidos pela confissão anterior. Em 19 de julho, Christian solicitou um novo depoimento e o caso mudou novamente. Ele admitiu ter matado Marísia a pauladas, explicando que agiu para proteger o irmão Daniel. A promotoria acredita que a decisão de voltar atrás tenha sido influenciada pelo depoimento da mãe, Nádia, que pediu que a justiça fosse proporcional ao crime de cada um. Durante o relato da mãe, que descreveu Daniel como uma pessoa dócil, os irmãos choraram bastante. Outro testemunho marcante foi o de Andréas von Richthofen. Seu depoimento desmontou as versões apresentadas por ela de que os pais viviam em um ambiente de brigas e alcoolismo. Andréas pediu que Suzane e os réus fossem retirados do plenário e descreveu o relacionamento familiar como normal e equilibrado, negando qualquer comportamento violento ou alcoolismo. Sobre o pai, afirmou: "Meu pai era um homem muito mais digno do que muita gente aqui." O ponto alto do julgamento ocorreu em 21 de julho, durante o debate entre defesa e acusação. A equipe de Mauro Nassif, advogado de Suzane, tentou apresentar a jovem como ingênua e manipulável, e Daniel como um oportunista, alegando que Suzane teria sofrido coação moral irresistível
prevista no artigo 22 do Código Penal, o que poderia reduzir ou até livrá-la da pena. Por sua vez, a defesa de Geraldo Jabbour dos irmãos Cravinhos argumentou que cada réu deveria ser condenado por apenas um homicídio, afirmando que a morte de Manfred não influenciou a de Marísia. Já a promotoria pediu a condenação dos 3 por duplo homicídio triplamente qualificado, destacando o motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. Os promotores mostraram detalhes como o saco plástico na cabeça de Marísia, enfatizando a frieza de Suzane. O julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos de Paula e Silva terminou na madrugada do dia 22 de julho de 2006. Depois de 5 dias de julgamento, eles acabaram condenados pelo duplo homicídio. Os 3 cumprindo pena em presídios de Tremembé, a 147 quilômetros da capital paulista. Suzane, Christian e Daniel conheceram suas penas às 2 horas da madrugada do dia 22 de julho, quando o juiz Alberto Anderson Filho leu a sentença que condenou o trio pela morte do casal. Suzane foi condenada a 39 anos de reclusão em regime fechado e 6 meses de detenção no semiaberto, além de multa. Daniel, a 39 anos e 6 meses no mesmo regime da ex-namorada, e o irmão Christian, a 38 anos e 6 meses em regime fechado. Em julho de 2009, o promotor Paulo José de Palma, da Promotoria de Justiça de Execuções Criminais de Taubaté, no interior de São Paulo, deu parecer contrário à concessão de regime semiaberto a Suzane von Richthofen. Análises psicológicas de Richthofen apontaram que ela tem um perfil dissimulado. As opiniões dos autores do laudo, porém, diferem quanto à periculosidade de Suzane. Os psiquiatras concluíram que a acusada não tem doença mental que ofereça perigo. Já a assistente social e os 2 psicólogos foram contra a saída dela da prisão. Conforme parecer da penitenciária, Suzane era considerada uma presa exemplar. Suzane começou cumprindo pena no presídio feminino de Tremembé, São Paulo, onde conviveu com outras detentas. Posteriormente, passou por progressões de regime, chegando ao regime semiaberto e depois ao regime aberto, em que passou a morar fora da prisão, mas ainda com restrições judiciais. Dentro da prisão, era descrita como inteligente, observadora e estratégica, conseguindo influenciar pessoas ao seu redor por meio da comunicação e charme pessoal. Manteve contato com funcionários e detentas, utilizando essas relações para obter pequenas vantagens, conforto e benefícios dentro do sistema prisional. Segundo o delegado aposentado Jorge Lordello, ela seduziu um promotor de justiça da Vara das Execuções para obter benefícios, como progressão de regime, acelerar decisões a saídas temporárias e privilégios em sua rotina diária, além de influenciar a percepção geral de Suzane sobre a mídia e a justiça. Ele também relatou que o promotor de justiça se apaixonou pela Suzane e chegou a pedir para a diretora da cadeia tirar a Suzane da cela e levar para o gabinete que ele montou no Ministério Público. Não sendo suficiente, um médico que trabalhava no presídio foi denunciado por carcereiros e funcionários, dizendo que ele protegia muito a Suzane. Ele levava pastel para ela e a levava na clínica dentro do presídio também. Outro exemplo notório foi ela ter se relacionado com Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão. Sandrão havia sido condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro de um adolescente de 14 anos, mas eu vou deixar esses detalhes para um próximo vídeo. No entanto, após algum tempo, Sandrão revelou que Suzane a havia manipulado e a usou para obter benefícios dentro da prisão, para ter certo poder, proteção e influência, levando-a a acreditar em promessas de futuro juntas, mas que, ao final, a deixou sem explicações claras em 2016. Relatou também sobre como Suzane a convenceu a se afastar de outras amizades e a focar exclusivamente nela. Ela descreveu Suzane como alguém que sabia exatamente o que dizer para fazer as pessoas se sentirem especiais e necessárias, apenas para depois descartá-las
quando não mais lhe eram úteis. Por bom comportamento, Suzane tinha direito às saidinhas, principalmente no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Que irônico, né, gente? Ela foi flagrada várias vezes comemorando a data com um namorado aos beijos. Já que ela não tinha mais família para visitar, será que estava usando um namorado para curtir suas saidinhas? Eu fiquei aqui refletindo, sabe, que isso poderia ter sido uma estratégia para justificar pedidos de visitas e saídas temporárias, porque no regime semiaberto, presas com bom comportamento têm direito a saidinhas em datas comemorativas, mas geralmente elas precisam indicar um endereço de referência como casa de familiares ou companheiro. Então, talvez ter um namorado naquela altura do campeonato fosse até conveniente, não é mesmo? Como Suzane não tinha mais vínculos fortes com parentes, um namorado poderia servir como um pretexto legal para garantir a sua saidinha. Infelizmente, a justiça aqui não enxerga nas entrelinhas e é o poste mijando no cachorro. Então, em 2015, 13 anos após o crime, foi concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto, regime no qual ela permaneceu até o início do ano de 2023. Atualmente, a Suzane não está mais cumprindo nenhum regime prisional. Ela vive em liberdade desde sua progressão para o regime aberto em 2023 e posterior liberação para o mundo exterior. Ela se casou com o médico Felipe Zé e teve um filho que nasceu em janeiro de 2024. E como estão hoje Daniel Cravinhos, seu irmão Christian e Andreas Richthofen? Ai, que susto! E como estão hoje Daniel Cravinhos, seu irmão Christian e Andreas Richthofen? Daniel progrediu de pena em 2018 e passou a cumprir regime aberto. Hoje, ele trabalha customizando motos e é casado com uma biomédica. Ele mudou o sobrenome e hoje se apresenta como Daniel Bento. Christian foi solto em março de 2025. Christian Cravinhos usou as redes sociais para mandar um recado aos haters que o criticam. Ele disse que estava gravando um vídeo para agradecer aos haters que vinham falando merda no Instagram dele e que ele acha a vida dessas pessoas muito boa mesmo, com tudo o que aconteceu na vida dele. Ele é muito mais bem-sucedido do que essas pessoas. E ele ainda disse que acredita que tem dó das pessoas que não o apoiam e que o sentimento deve ser de inveja. Segundo ele, são pessoas que vivem infelizes e se deixam manipular pela mídia. Ele se considera uma pessoa mais evoluída do que essas pessoas que usam as redes sociais para criticar. Quer viver de passado? Olha para os seus ridículos, não ajudam o povo em nada. Ao invés de querer mudar o país, vocês querem atacar pessoas que pagaram dentro da lei do Brasil com dignidade, com o amor da família, com o amor de quem compartilhou tudo isso de perto, disse ele. Esse comentário para mim já diz muita coisa, né, a respeito da falta de consciência desse indivíduo, de algo brutal que ele fez e fala como se desse para apagar com uma borracha. São pessoas que não se chocam com esse tipo de crime, que de forma manipuladora tentam se vitimizar e os culpados do que aconteceu são sempre os outros. Olha só como ele sofre. Ai meu Deus, Twister, o que foi? A ponto da pessoa achar que ela é tão importante que é cercada de haters e de que as pessoas ao redor dela têm inveja. Gente, é super natural de um ser humano se chocar com crimes hediondos e brutais, quando é um ser humano, certo? Seria no mínimo humilde aceitar que o que fez foi cruel, horrível, desumano e que isso nunca vai ser aplaudido. Não é fácil deixar um rastro de destruição no passado, porque confiança é algo que se conquista, se constrói, que é um processo lento e uma vez perdida pode ser difícil recuperar. As pessoas elas não vão confiar da noite para o dia em alguém que fez o que fez, né? Ele diz que não deve nada à justiça, mas deve a todos que acham que a justiça no Brasil não faz o seu papel.
deve à sociedade e talvez ao único sobrevivente dessa tramóia toda. Principalmente essa pessoa que ele ajudou a destruir e que teve que seguir com a vida órfão e sozinho. Então, gente, quando a balança da justiça ela fica meio desequilibrada, a sociedade ela questiona as nossas leis, porque o que se vê é alguém que está tendo a oportunidade de ter uma vida muito boa às custas de alguém que teve que perder a sua. E não é com injustiça que a gente muda o Brasil, não é virando as costas para as vítimas inocentes que a gente evolui. Christian chegou a abusar dos seus dias em liberdade. Gostava de se exibir com sua moto barulhenta pelas ruas de São Paulo até a madrugada e, com apenas 24 dias livres, voltou à prisão acusado de agredir a ex-mulher Line Silva, que conheceu em uma de suas saidinhas e viviam em conflito desde que ela descobriu um relacionamento com um preso chamado Duda. Para não ser levado, ele tentou subornar policiais oferecendo R$1.000 que tinha em sua carteira, mais 1.000 que conseguiria com o irmão Daniel. Será que mais uma vez o amor incondicional dos irmãos Cravinhos se transformaria em uma cumplicidade criminosa? Mas não deu certo. Acabou presa em flagrante por tentativa de suborno. Por conta desse estilo de vida errante de Christian, seu filho lutou na justiça pedindo anulação de sua paternidade e afirmou sentir vergonha do pai. E para finalizar, eu vou contar um pouco sobre o Andreas Richthofen, o irmão de Suzane, que precisou suportar essa perda traumática. Aos 15 anos, Andreas perdeu os pais no crime cometido por sua própria irmã e os irmãos Cravinhos. Após o ocorrido, foi acolhido pela avó e pelo tio maternos. Demonstrando talento acadêmico, foi destaque na USP, onde se formou em farmácia e bioquímica e posteriormente obteve doutorado em química orgânica. Desde a pandemia, Andreas vive de forma reclusa em um sítio localizado em São Roque, São Paulo, que foi herdado da família. Posteriormente adquiriu um outro imóvel na área, uma área afastada, não tem redes sociais, o que dificulta qualquer contato com ele. Em 2017 foi detido em surto psicótico com sinais de problemas mentais e possível uso de drogas ou medicamentos e internado em clínica psiquiátrica. Andreas é o único beneficiário da herança dos pais, estimada em cerca de 10 milhões de reais, composta por imóveis, incluindo a mansão do crime, terrenos e aplicações financeiras. No entanto, essa herança se transformou em dívidas acumuladas com pelo menos R$500 mil em débitos de IPTU e condomínios, além do risco de invasões e uso capião de propriedades abandonadas. Andreas permanece longe dos holofotes, optando por uma vida discreta, sem contato com a mídia ou redes sociais. Ele afirmou estar em busca de assuntos pendentes judiciais com a irmã Suzane, sem ter dado muitos detalhes. No julgamento de Suzane, realizou um depoimento memorável, rejeitando o arrependimento da irmã e negando ter aceitado abrir mão da herança. Ele também desmentiu alegações de uso de drogas por parte dela na noite do crime e afirmou que não mantinha vínculo com ela desde então. Em 2024, uma reportagem capturou uma caminhada solitária por estrada rural e a casa em aparente abandono. Ele recusou a ajuda de um programa televisivo que oferecia reformas no sítio, afirmando que ele não precisava e que ele tinha dinheiro. Ele não tem filhos e não mantém contato frequente com familiares. Pessoas próximas relatam que Andreas prefere uma vida reclusa, simples, sem vínculos públicos e que sua saúde mental ainda é frágil desde os acontecimentos que marcaram a sua adolescência. A história desse crime resultou em 3 filmes lançados pela Amazon Prime: A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais, A Confissão, apresentando 2 versões diferentes da história, uma pelo olhar de Suzane e a outra pelo olhar de Daniel. Suzane tinha 18 anos na época do crime, era maior de idade, com plena capacidade para tomar decisões. Se realmente se sentia sufocada pelo controle familiar, existiam caminhos simples e legais
né? Sair de casa, trabalhar, construir uma vida independente. Muitos jovens passam por conflitos com os pais e optam por trilhar seus próprios caminhos, mesmo sem apoio financeiro. Suzane, no entanto, não queria abrir mão da vida de luxo proporcionada pela família. O crime, portanto, não foi fruto de desespero ou opressão, mas sim de ganância e ambição desmedida. Esse crime escancara a perversidade que a ambição pode gerar. Reduzir a tragédia a um conflito familiar é minimizar a gravidade de um ato que teve como verdadeiro combustível a sede por dinheiro e poder. Suzane não foi vítima do controle dos pais, ela foi autora de um plano brutal para eliminar aqueles que, ironicamente, eram a fonte da vida de conforto que tanto prezava. E para você que está aí assistindo, houve justiça? E esse foi o vídeo de hoje. Deixem aqui sugestões de tema para os próximos vídeos. Se vocês quiserem incluir alguma informação que não foi dita, sintam-se em casa e recomendem esse conteúdo para um amigo que curte histórias de crimes e mistérios. Eu gostei muito da sua companhia até aqui e até a próxima!